Rui Pinto, foi condenado a 4 anos de prisão, com pena suspensa, no âmbito do processo Football Leaks, por um crime de extorsão na forma tentada, em coautoria com Aníbal Pinto, 5 crimes de acesso ilegítimo, 3 crimes de violação de correspondência agravado, 68 crimes de acesso indevido e 11 violação de correspondência. No entanto, o pirata informático foi abrangido pela lei da amnistia e, por isso, beneficiou do perdão de pena nos crimes de acesso indevido e de violação de correspondência, num total de 79 crimes. Aníbal Pinto foi condenado a 2 anos, também com pena suspensa. Não vale tudo, nem nunca poderá valer tudo. Na justiça, tal como no futebol, os fins nunca poderão justificar os meios, referiu a juíza. No essencial, os factos descritos na acusação do Ministério Público resultaram provados, disse a juíza Margarida Alves. Os 2 arguidos terão ainda de pagar uma indemnização. Rui Pinto terá de pagar 2.039 euros a Inês Costa Almeida, 2.039 a Rui Costa Pereira e 15.000 euros a João Medeiros. As 3 indemnizações pelos crimes de violação de correspondência agravada, e Aníbal Pinto terá de pagar 2.500 euros à Doyen. As declarações de Rui Pinto, prestadas nas últimas sessões deste julgamento, foram relevantes para a decisão, uma vez que foi explicando em concreto o seu contexto de atuação, continuou o presidente do coletivo de juízes. Mas nem todas as explicações convenceram este tribunal. Durante as alegações finais, o pirata informático disse que o primeiro e-mail enviado a Nélio Lucas, do Fundo de Investimento Doyen, era uma brincadeira e que achava que nunca teria uma resposta. Este e-mail deu origem à acusação por um crime de extorsão. O coletivo de juízes considerou, no entanto, que a explicação não se mostra credível. O e-mail enviado é objetivo na forma como expõe o que tinha na sua posse, além do próprio contexto. Durante o julgamento, Rui Pinto também negou ser o responsável pela criação do blog Mercado de Benfica, chegando a dizer que a divulgação de informação naquela plataforma era lamentável. Mas o tribunal, mais uma vez, não acreditou. A ser assim, não haveria motivo para o blog ter parado as suas publicações depois da detenção do arguido. E considerou que o blog serviu para agitar as águas de um público sedento de notícias mediáticas. Não ficou provado, por exemplo, que tenha sido Rui Pinto quem paralisou o servidor do correio da Sporting Clube de Portugal SAD. Aqui surge a acusação pelo crime de sabotagem, nem que, no conhecido encontro na estação de serviço de Oeiras, Aníbal Pinto tenha falado sobre a atuação da Polícia Judiciária. Nas alegações finais, o Ministério Público disse não ter ficado convencido com a versão dada por Rui Pinto durante as últimas sessões de julgamento, à altura em que explicou que não terá feito os acessos às contas de empresas, advogados e clubes de futebol sozinho. E agora, o coletivo de juízes seguiu a mesma linha, não tendo ficado provado que o arguido Rui Pinto tenha trabalhado conjuntamente com algumas pessoas no Football Leaks. Em relação a Aníbal Pinto, o advogado acusado pelo MP de servir como intermediário na tentativa de extorsão à Doyen e que está também acusado de um crime de extorsão, o tribunal também não teve dúvidas. O mesmo teve conhecimento do plano de Rui Pinto e o mesmo aceitou colaborar com ele. Não há dúvida que Rui Pinto lhe explica a situação e que os arguidos estavam bem cientes da ilicitude da sua conduta. A leitura do acórdão estava marcada para o dia 28 de abril, mas Rui Pinto, que chegou a entrar na sala do Tribunal Central Criminal de Lisboa nesse dia, viu a decisão adiada pelo coletivo de juízes, devido a uma alteração dos exatos termos que constam na acusação. Esteve marcada uma nova data, para o mês de julho, mas a sessão foi novamente adiada pelo coletivo de juízes por causa da lei da amnistia, que entrou em vigor no primeiro dia de setembro. Para este tribunal, seria inútil ler a decisão do processo do Football Leaks antes da publicação da lei que regula a amnistia.
É entendimento do Tribunal Coletivo que mostrar-se-ia inútil e contrário à estabilidade inerente às decisões judiciais a prolação de um acórdão que de seguida, dias depois, pudesse ter que vir a ser alterado. Lê-se na decisão do coletivo de juízes. Neste caso, a dúvida estava nos 68 crimes de violação de correspondência e nos 14 crimes de acesso indevido, os únicos que poderiam estar dentro da lei aprovada no âmbito da visita do Papa Francisco a Portugal. MP deixou cair a acusação pelo crime de sabotagem informática. No final do julgamento do alegado pirata informático, durante as alegações finais, o Ministério Público deixou cair a acusação pelo crime de sabotagem informática, relacionado com os acessos feitos à Sporting Site, por considerar que não ficou provado. No entanto, manteve todos os restantes crimes. E não poupou críticas. O projeto Football Leaks foi idealizado pelo arguido Rui Pinto. A procuradora Marta Viegas sublinhou que o MP não ficou convencido com a versão dada por Rui Pinto durante as últimas sessões de julgamento, altura em que explicou que não terá feito os acessos às contas de empresas, advogados e clubes de futebol sozinho. Nem sequer acreditamos que tal seja verosímil. Não é conhecido ninguém que tenha ajudado o arguido Rui Pinto, acrescentou a procuradora. Advogado de Rui Pinto admite recorrer da sentença. À saída do campus da Justiça, o advogado de Rui Pinto, Francisco Teixeira da Mota, sublinhou que a defesa não concorda com algumas partes do acórdão que foi lido esta segunda-feira. Há, neste acordo, partes com as quais concordamos e outras com as quais não concordamos. Há matéria que foi dada como provada que consideramos que não devia ter sido, disse o advogado, aos jornalistas. No entanto, Francisco Teixeira da Mota congratulou-se com o facto de o tribunal não ter condenado Rui Pinto a pena de prisão efetiva. É um sinal positivo para o trabalho que Rui Pinto desenvolveu na defesa do interesse público que não haja qualquer condenação de prisão efetiva, realçou, sublinhando que a colaboração de Rui Pinto com as autoridades foi tida em conta. O advogado adiantou que vai ser avaliada a possibilidade de recurso da sentença. Francisco Teixeira da Mota admitiu, no entanto, que Rui Pinto não esperava ser absolvido, porque o próprio admitiu ter cometido ilegalidades. Quanto à lei da amnistia, que isentou Rui Pinto de ir a julgamento por 79 crimes, o advogado considera que amnistias, como esta, são simpáticas e que as penas de prisão são excessivas.